E aí, turminha, beleza? Agora a gente vai entrar na parte 2 do nosso curso de programação em C Sharp, agora em desktop. Desktop, mundo novo, felicidade total. Na parte de controle, a gente já deu uma boa revisada, né? A gente já fez um panorama bem interessante sobre os controles de usuário. Só que agora a gente vai adentrar um pouquinho mais e ver como que eu consigo interagir com eles pelo code behind, ou seja, pelo código. A gente viu como interagir bastante com eles na parte gráfica, né? Na parte de design. Mas agora a gente vai ver como que a gente interage com eles na parte também de code behind, né? Como que eu consigo ler os valores dos controles e como que eu consigo alterar os valores dos controles pela programação, pelo código C Sharp, tá? Então é isso. Cada controle, então, ele tem uma forma para ser acessado pelo código. E esse acessado ou é quando eu altero o valor dele, né? Ou quando eu leio o valor dele. Então, tem que ficar bem claro esse conceito de escrita e leitura. Escrita e leitura. Ou eu posso, pelo código, tá? Código de programação, eu posso escrever, ou seja, alterar o valor, ou eu posso ler o valor. Alterar valor ou ler valor, tá? Ótimo. Antes disso, a gente precisa saber aquilo que eu comentei sobre os nomes, então a convenção de nomes. Cada controle ele tem um prefixo antes da gente começar a nomear eles. Os prefixos são esses. Quando eu quero trabalhar com button, eu sempre vou iniciar o nome dele com btn, label com lbl, textbox com txt, e assim por diante, igual tá aqui nessa listinha. É bom ter essa lista aqui sempre gravada na cabeça para trabalhar bem com a convenção de nomes. Então, aqui nesse nosso exemplo, eu posso vir aqui, pegar esse label, eu venho aqui na propriedade name, lembra da janelinha propriedade name, tá label 1, eu vou alterar para lbl mensagem. Então, sempre o prefixo e mais o nome. txt frase, vamos supor. Aí esse daqui é o masked text box. Eu vou começar ele também com txt telefone, porque é isso que ele está gravando. Esse daqui é o checkbox do C Sharp, então chk C Sharp. Aí o Sharp não pode porque é um caractere especial, não pode pular linha, não pode ter acento, não pode ter caractere especial. Então chk C Sharp, escreve C Sharp em extenso. Aí eu venho aqui agora no outro checkbox, chk programação. Aí isso aqui é um rádio button, então não é chk, é rdn. rdn o que? Java, porque ele está falando de Java. Esse daqui é o rdn C Sharp, porque está falando C Sharp. Esse aqui é o combo box, então é cbo comida, comida favorita. A cada palavra não tem espaço, mas você pode deixar a primeira letra da palavra em maiúsculo, que é aquele padrão legal que a gente usa para quando vai criar variável também. Progress bar é só progress bar, pode ficar assim que é legal. O picture box a gente vai usar img, então img, sei lá, desenho, de dar um nome, então é sempre isso, o prefixo mais o nome dele. Então button, você vai colocar btn, clique aqui, tá? Aqui no DateTime Picker, DTP, sei lá, aniversário, evento, o que você quiser. Aí, esse aqui é o Numeric Up and Down, então Numeric Up Down, NUD, vamos por idade, tá? E aqui o List Box, LST, preferidas, favoritas, lindas, certo? Então, alterei todo o nome, todos os nomes eu alterei, muito bem. E aí, o que eu posso fazer agora? Agora que eu já alterei tudo. Eu consigo, agora sim eu consigo escrever, ou seja, eu consigo alterar e eu consigo ler os valores desses controles, tá? Como que eu faço isso? É a grande questão.
Para escrever em um controle, pelo código, você vai colocar o nome do controle, ponto, o nome da propriedade que você quer alterar, igual, e o valor novo, tá? E para ler, você vai colocar o valor que vai receber esse valor que você está lendo, né? Igual, o nome do controle, ponto, a propriedade que você está querendo ler. É isso. A escrita e a leitura inverte. Você percebe que esses dois aqui vão para o final na leitura e esse daqui vem para o começo. Então, porque quando eu quero alterar, eu estou falando que o nome do controle e a propriedade que eu quero alterar, igual, vai receber um novo valor. E aqui eu estou falando que essa variável vai receber o valor do nome do controle e da propriedade que eu estou querendo ler, tá? Mas tudo bem, vamos ver um exemplo disso aqui no próximo slide. Vamos supor que eu tenho lá então o text box, que é aquele que eu consigo digitar uma frase lá dentro. Eu quero alterar o text dele, o conteúdo dele para Bruno. Então o que eu faço? Nome do controle, ponto, nome da propriedade que eu quero alterar, igual, novo valor. Esse novo valor está entre aspas, por quê? Porque esse text é uma string. Se é uma string, na hora que eu vou ler ele aqui embaixo, eu crio uma variável de string para ler o valor, que vai receber o controle text box, vai receber ponto a propriedade text. Então, o valor da propriedade text do txt_nome vai ser copiada para essa variável string aqui nome. Legal? Isso aqui é muito legal. Agora, o que a gente vai fazer aqui é, vamos ver na prática, tá? Então eu vou abrir um pouco aqui o meu formulário e vou criar outros botões para a gente fazer alguns testes aqui, tá? Então eu vou fazer 3 testes. Eu vou fazer vou fazer 3 testes. Um com propriedades que são, tô dando Ctrl+C e Ctrl+V aqui, tá? 3 testes. O primeiro teste vai ser com controle. Eu vou vir aqui no text dele. Eu vou assim, ó, controles de text. Controles que tem o text como principal forma de alterar o valor dele. Esses daqui vão ser controles de checked. E esses daqui são controles de value, tá? Então eu vou até selecionar eles aqui, vou alterar a fonte para ficar mais legal. Clicou na fonte, deixou negrito e tal. E beleza, tá aí. Ótimo. Então, por que eu coloquei controles de text, controles de checked e controles de value? Porque alguns controles, para eu alterar os valores deles, a propriedade principal é a propriedade text. Então vamos supor, no caso do... Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Para os controles textbox, label e masked textbox, para eu alterar os textos deles, eu vou sempre usar a propriedade text. Então nessa primeira linha aqui, eu estou mostrando como que eu altero o valor deles, tá? E embaixo eu estou mostrando como que eu leio o valor deles. Isso daqui são para os controles de text. Aqui eu tenho, no próximo slide, os controles que para alterar o valor deles eu não mexo no text, eu vejo no checked. Então eu ponho o nome do controle .checked e aí eu passo o valor novo. Percebe que quando é text eu passo em string, porque text é o texto que é string. No checked é um controle aquele lá que você marca, né? Que você faz o clique e ele faz a marca, que é o caso do radio button e do checkbox. Nesses casos não é texto, não é um texto a propriedade. A propriedade checked ela é um bool, por isso que eu coloco só true ou false, tá? E para ler a mesma coisa, eu recebo em um bool ao invés de receber em uma string. E o nosso terceiro tipo aqui são os controles de value, que é o caso do datetime picker, do progress bar e do numeric up down. Cada um desses você vai usar o nome do controle .value,
E usando o value, quando é DateTimePicker, eu tenho que passar uma variável datetime, porque eu estou mexendo com data. No ProgressBar, é uma barra de progresso, então ele vai de 0% a 100%. Então eu vou usar um valor int, então o value dele é um int. E no Numeric Updown eu também estou escolhendo valores, então só que pode ser valores quebrados também. Então o value dele é um valor decimal, tá? Então para escrever eu sempre vou usar value, mas no DateTimePicker eu vou usar value, no ProgressBar eu vou usar decimal também, porque na verdade o progresso pode estar também quebrado, então é decimal, e o valor do Numeric Updown também é decimal. Então tanto para escrever quanto para ler eu vou ter que usar sempre value, mas você percebe que existe uma diferença de value do DateTimePicker para o value do ProgressBar, que um é datetime e o outro é decimal, mas continua sendo a propriedade value, tá? Então vamos brincar agora um pouco com isso. Quando eu clicar nesse botão aqui, eu vou alterar o texto desse text box e desse masked text box e desse label, tá? Eu vou alterar eles pelo código. Então aqui lá chamava lbl mensagem.text igual a nova mensagem, tá? E depois, então, nome do controle, ponto, nome da propriedade que eu quero alterar, text igual nova mensagem. Depois eu vou vir aqui no txt frase.text e vou passar uma frase nova, que é oi, povinho. Ponto e vírgula. E depois eu vou alterar o masked text box, txt telefone.text, ponto text, e vou passar igual, e vou passar o valor 11 55556666. Aliás, são mais de um 59, né? 5559. Legal. Isso daqui é para alterar os controles de texto. Agora vamos alterar os dos controles de checked. Eu tenho lá o chk C#. Então ele já aparece. Olha o name aqui, ó. O name, isso é importante, ó. O name eu consigo, pelo name que eu vou conseguir no code behind identificar o objeto. Então não é mais text. Poderia alterar o text? Poderia. Mas se eu altero o text, eu vou alterar o texto do controle. Eu quero mexer aqui no se ele está marcado ou se não está marcado. Então eu vou na propriedade checked. E aí eu quero deixar o C# marcado e quero deixar o programação marcado. Então eu vou deixar os dois marcados. Se não quisesse era só mexer com false, que é o caso aqui dos radio buttons, tá? Eu vou vir aqui embaixo e vou colocar o radio button do C# agora para true e o radio button do Java para false. Muito bem. E por último eu vou mexer aqui no ProgressBar, no DateTimePicker e no Numeric Updown, que é nos controles de value. Então venho aqui, cliquei 2 vezes no botão para programar esse botão. Vou vir aqui em ProgressBar.value e eu vou deixar agora ele com 100%. O DateTimePicker DTP Niver.value. Só que agora eu vou passar uma data, então eu vou passar new date time e vou passar uma data de aniversário ou uma data de nascimento. Igual a gente criava a variável date time lá, mesma coisa. E temos também o nosso querido numeric up and down. Numeric up and down é new day idade.value e vou passar a idade aqui do fulano. Certo? E é isso. Então estou alterando o valor de cada um deles pelo código. Alterando, e percebe, ó, vou tirar o zoom, percebe que está tudo dentro da nossa classe, que é a nossa tela. Ó, classe form1, que é a tela 1. O nome da nossa tela chama form1, tá? Ela está aqui. Tá aqui. E aí a chave dela começa aqui e termina só lá embaixo, ou seja, tudo que está aqui dentro faz parte, são os códigos dessa tela. O que a gente tem de código agora? Tem o código daquele botão, tem o código do botão dos text box,
do botão do clique aqui, do botão dos controles de checked e dos controles de value. Tudo ficou dentro das chaves. Não se percam com as chaves. Abriu a chave, fechou a chave. Escrevam sempre dentro das chaves, tá? Aqui eu tenho várias funções, são vários eventos de clique, cada um de um botão diferente. Beleza, então agora para eu testar isso, eu dou um start. O programa vai iniciar. Se eu clico em clique aqui, ele vai executar aquele meu código do vídeo passado. Se eu clicar em controles text, esses 3 primeiros controles text vão ser alterados, então vamos ver. Cliquei, ele alterou aqui, ó. Alterou o label, alterou o text box e alterou o masked text box. Se eu clicar em controles checked, tá só um marcado. Como eu mandei marcar os dois, quando eu clicar, ele marcou os dois e inverteu aqui a ordem do radio button do Java. Então antes estava Java, ficou para o C Sharp e os checks de box ficaram marcados os dois, que foi o que o controle mandou fazer. E os controles de value, aqui o progress bar está como 80, aqui nós temos o dia 6 de abril e o valor 10. Quando eu clicar aqui, ele vai alterar o valor dos 3. Então, ó, o progress bar veio para 100, a data de aniversário veio para a data que estava lá, 22 de outubro de 1989, um domingo. E aqui eu tenho o numeric up down, que ficou com o valor 28. Tudo isso alterando o valor dos controles pelo código. E agora, se eu quiser ler o valor de cada um deles pelo código, aí é simples também. Eu vou clicar aqui para duplicar esses botões, porém, cada um deles é um botão diferente. Então, se eu clicar para programar o text, ele vem um negocinho zeradinho aqui para eu programar. Então, como que eu faço para ler os controles que são text? Eu crio uma variável string, eu vou colocar aqui, ó, mensagem, e aí eu vou pegar label.mensagem igual a text. Então, essa minha variável telefone vai receber o txt telefone.text. E a minha variável frase vai receber o txt frase.text. Então, dessa vez eu não estou alterando o valor, eu estou lendo. O que tiver lá no label vai ficar na minha variável mensagem, o que tiver no telefone vai ficar no meu telefone, e o que tiver no minha frase vai ficar aqui na minha variável frase. Eu posso perceber isso mandando um messagebox.show, e vamos escolher um aqui. Eu vou escolher o da frase. Então vou mandar escrever na frase o que tiver na minha variável frase, o messagebox.show vai escrever. Para os controles de checked é a mesma coisa, só que eu vou criar uma variável bool. Então a minha variável bool de C Sharp, eu vou pegar lá do meu checkbox chk C Sharp.checked. Nessa daqui eu vou pegar da de programação, tá? Que é o chk programação.checked. E eu também tenho os radio buttons, que é o radio button do Java, que é o rdn java.checked. E eu também tenho o do C Sharp, que é do amo C Sharp. Se eu colocar só C Sharp, o que vai acontecer? Vai dar conflito, porque eu tenho aqui duas variáveis com o nome C Sharp, ó. Aqui que eu escrevi errado. C Sharp. Então, ó, ela ficou vermelhinha porque eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome. Ótimo. Então, eu venho aqui e posso alterar qualquer uma delas. C Sharp 2, vamos supor, tá? Ou te dar um nome diferente. Agora, eu li o valor dos 4 controles que estão lá e joguei numa variável, tá? Pra gente ter certeza, vamos escolher um aqui pra exibir pra gente. Eu vou escolher o checkbox C Sharp. Então, no checkbox C Sharp, eu vou mandar escrever aqui, e aí ele vai aparecer pra mim, tá? Como o show recebe uma string, ele ficou reclamando aqui que esse cara não é string, esse cara aqui é um bool, certo ele? Se eu quero string, mas eu tenho bool, o que eu tenho que fazer? Converter. Como que eu converto para texto? Só dá um
toString no final, abrir e fechar parênteses, e ele já converte para string. E agora vamos fazer a mesma coisa nos controles de valor. Então, o primeiro controle de valor que eu tenho é o controle do Progress Bar. O Progress Bar ele é em decimal, então eu vou colocar aqui a porcentagem dele. O nome da minha variável é %, né? Porcentagem, aliás. E aí eu vou pegar então o meu controle que é o Progress Bar, .value, porque agora a gente está nos controles que são value. E a mesma coisa para o numeric up and down, que é a idade. Então eu vou criar uma variável aqui que é a idade, numeric up and down, idade.value, que também retorna em decimal. É só a gente passar o mouse em cima do value para ver que ali que ele retorna um decimal. Nesse caso aqui é um decimal, na verdade é int, né? É int, tá? Não tem número quebrado não, é int, tá certo. Mas no numeric up down, ele sim é decimal, você passa o mouse em cima, você consegue ver. Se eu passar o mouse em cima do checked, você vai ver que está escrito bool ali em cima. No checked, ó, todos estão escrito bool, por isso que eu recebi na variável bool. E nesses aqui de texto, quando eu passo o mouse em cima do text, está escrito string ali, você consegue ver que são strings, certo? E por último, a gente tem então o datetime, que é o nascimento, que é do dtp niver.value. Se eu passo o mouse em cima do value, esse aqui é datetime, esse value é decimal e esse value é int. Essa é a diferença. É sempre value, mas cada um tem um tipo diferente. Aqui eu vou escolher o da idade para mostrar. Então eu vou dar um message box.show na idade. Ele vai reclamar, por quê? Porque o messagebox.show ele espera um string, só que eu estou mandando um decimal. Então o que eu tenho que fazer? Converter para string. Converter para string é o mais fácil. Como que eu faço? Ponto toString, abriu, fechou, é nóis. Beleza. E é isso. Então a gente viu como ler os valores. Vamos supor aqui, ó. O valor do controle text, o que está aqui em cima, ó, tá? Vamos escrever oi aqui. Então, se eu escrevi oi, na hora de ler, ele escreveu oi para mim. Ele leu na variável, né? Ele leu na minha variável a mensagem, certo? E mandou depois no message box. Depois eu vou ler o checked. Então deu true. Por quê? Porque eu amo C# tá aqui como true. Se eu tirar e mandar ler, ficou falso. E, ó que legal, isso daí é bacana, né? Que você vai trocando e já vai vendo o resultado na hora. E aqui eu tô pegando a idade que tá 10. Se eu mandar, ele mostrou 10. Mas se eu alterar aqui o valor para 6, ele mostra o 6. Então como que ele conseguiu mostrar? Porque ele leu do controle, tá? Eu li do controle em uma variável. E agora eu tenho o valor na variável, eu posso fazer o que eu quiser com a variável. O que eu escolhi fazer? Só por questões aqui didáticas do exemplo. Eu mandei exibir no message box, mas eu poderia exibir tanto o nascimento quanto exibir o porcentagem. Você pode fazer o que você quiser com essa variável. O importante é tiro do controle e jogo na variável. Tiro do controle e jogo na variável. Ou talvez a palavra tiro não é melhor. Copio. Copio do controle e jogo na variável. Certo? Copiei e joguei. E quando eu estou escrevendo, que é esses botões de cima, eu estou pegando um valor e jogando no controle. Ó. Então eu alterei tudo aqui. Ficou oi povinho. Se eu mandar ler agora, vai aparecer oi povinho, que era o que estava escrito aqui. E aqui é a mesma coisa. Quando eu estou escrevendo, eu jogo um valor no controle. Tá? Jogo um valor no controle. Jogo um valor no controle. E quando eu estou lendo, eu estou copiando do controle, ou lendo do controle, e jogando na variável. Lendo do controle e jogando na variável. Depois você faz o que você quiser com a variável. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando no método show, só para você ver que de fato ele leu, porque se eu não tivesse esse método show, eu li do controle e joguei na variável. Só que a variável ela não dá para enxergar ela, né? A variável, só quem consegue enxergar é o programa, porque a variável fica na memória RAM. Não tem como você ver.
Então você sabe que tá lá, mas como que eu faço para ver? Aí no exemplo aqui eu usei um messagebox.show só para você saber que de fato a variável foi carregada com o valor que está lá no controle, tá? Mas você faz sempre o que você quiser com a variável. Muito bem. E é isso, olha que legal. Essa aula também foi bem bacana. Aqui são os exemplos do PowerPoint e a gente fez todos esses exemplos ali de forma prática, da mesma forma que está aqui, foi o que a gente fez na forma prática. Tem essa última parte aqui dos Combo Box, List Box e Data Grid View, que a gente vai ver mais pra frente. Tá? A gente por enquanto não vai ver esses três, mas as propriedades deles são as propriedades Data Source. Tá? A gente vai ver mais pra frente em um próximo vídeo. E fechou. Era isso que a gente tinha que falar de interação com os controles usando o código para fazer essa interação. Legal? Então, treina bastante aí e faz bastante código. Bora pra cima.